Olá a todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é de Shalom, né? Shalom Bait. Mas o Shalom Bait, esse que eu quero conversar com vocês, é de modo geral, não necessariamente apenas entre marido e mulher. Por quê? Porque o Shalom, ele tem que existir nas nossas vidas, no cotidiano, no trabalho, na sinagoga, na em casa, com os vizinhos, seja com quem for, a gente tem que viver em paz com, com todas as pessoas que nos cercam. E um shalom que hoje eu quero tratar com vocês é um shalom entre genro, nora, sogro e sogra, né? Na visão do judaísmo. Shalom Bait, nós sabemos que é a paz no lar. Então, esse conceito central para a vida familiar e espiritual, porque quando você não tem shalom, a tua vida não prospera. Não adianta você ser um grande empresário, um grande médico, mas se você não tiver paz na tua família, você não vai prosperar, né? Então, temos que ter, não adianta um casal, marido e mulher, tentar ter shalom, se um dos dois não tem shalom com a família do outro, sabe? Então, o shalom, ele começa a partir do momento em que se respeita o sogro e a sogra, e vice-versa, onde também o sogro e a sogra respeitam o genro e a nora, ou a nora, né? Então, no Talmud, ele afirma que a paz é tão importante que até mesmo o nome de Deus pode ser apagado para promovê-la. É forte isso, né? Mas o que ele está se referindo a isso? Ele está se referindo, olha, veja você, ao ritual das águas amargas, da sotá. No judaísmo, sotá refere-se àquelas mulheres acusadas, lo aleno, de adultério, que se submete ao ritual das águas amargas para provar sua inocência ou culpabilidade. O ritual descrito na Torá envolve beber águas amargas e, se culpada, a mulher seria afetada pelas águas, onde o nome divino era apagado para restaurar a paz conjugal. Então, nesse momento, para restaurar a paz conjugal, quando a mulher não era culpada, ao tomar águas amargas, o nome divino poderia ser apagado. Se tal é feito para o casal, o princípio certamente se estende a todo o ambiente familiar. Então, vamos lá. Misley, um provérbio, diz: seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. A tradição entende que a paz é o solo fértil sobre o qual a Torá deve florescer. Portanto, relações pacíficas entre membros de duas famílias tão diferentes, são também parte da observância judaica. O respeito ao sogro ou a sogra é visto como a extensão do mandamento de honrar pai e mãe. Embora a obrigação formal se refira aos próprios pais, a tradição valoriza muito o respeito e a honra aos pais do cônjuge, né? Isso é particularmente enfatizado no Talmud e em obras éticas judaicas, no Musaf. Então, gente, antes de nós abrirmos a boca para ofendermos nosso sogro ou a sogra, né, ou ofender nosso marido ou a esposa, dizendo que a sogra é isso e aquilo, ou que o sogro é isso e aquilo, que o nosso cônjuge é assim porque não teve educação, não foi dada educação pelos pais, a gente tem que pensar duas vezes. Você está atraindo para si forças negativas. Uma casa sem paz é uma casa que não progride, tá? Principalmente se aqui também houver violência doméstica, houver alcoolismo, outro tipo de droga, seja lá o que for. Tudo que se refere fora da Torá, a tua vida não vai progredir. Você não vai deixar seu cônjuge progredir. Tua vida vai estar o tempo todo para baixo, né? Então, os conselhos rabínicos é que a convivência entre nora e sogro, ou genro e sogro, né,
pode ser complexa por conta das expectativas, né, das diferentes gerações ou interferência indevida. O judaísmo reconhece essas dificuldades e oferece orientações. Limites saudáveis. Isso vai para o sogro, para a sogra, para o genro e para a nora. Não interferir. A lei Alar que valoriza o recato não apenas no vestir, mas nas relações interpessoais. Isso se estende à necessidade de manter limites e evitar interferência excessiva na vida do casal ou vice-versa, né? Como eu falei. Mas esse também tem que ser recíproco. Como os sogros têm que ter limites, genros e nora também. Por quê? Porque às vezes esses querem ultrapassar seu espaço censurando o modo de vida deles, né? Não aceitando a convivência do seu cônjuge com os seus pais. O ciúme. Isso acontece muito mais com as mulheres, sabia? Os homens, eles já são mais violentos. Aí a gente não está falando aqui aqueles homens que fazem violência doméstica, que trancam as mulheres como cativeiro, não. Nós estamos falando aqui daquela convivência diária, entre aspas, normal, onde um ou outro ofende a família do seu cônjuge, sabe? Por quê? Dizendo que os pais, muitas vezes, e isso vai, que Deus não permite, culminar numa separação, sabe? O Ravino incentiva a evitar crítica aberta e cultivar uma comunicação cuidadosa. Evitar lachonará, ou seja, aquele genro ou aquela nora, sabe, que fica o tempo todo falando mal da sogra, falando mal do sogro, sabe, o tempo todo vendo detalhes que não existem, sabe? Ah, porque a pessoa deixou de lavar, veio me visitar e deixou de lavar minha colher, sabe? Deixou de lavar o prato. Poxa, 5 minutos que aquela sogra ou a sogra que estão ali não pode ser bem tratado, porque normalmente quando o sogro ou a sogra recebe seus filhos em casa, ela sempre quer dar tudo aquilo que ela dava para aquele filho ou a filha quando ele era solteiro, tá? E aí não pode ser diferente. Por que minhas regras aqui? Por que tem que mudar as regras? Por que tem que tratar o sogro e a sogra muitas das vezes como pessoas estranhas, como empregados, como se aquilo dali fosse uma obrigação daquela pessoa cuidar de tudo, né? Isso ainda mais quando tem alienação do genro ou da nora, muitas das vezes a maioria é da nora, tá? De não deixar os filhos terem convivência com os avós. Isso é muito, muito triste. Para uma criança, vai traumatizar para o resto da vida. Segundo o Talmud, o vínculo entre marido e mulher tem precedências sobre outro laço, mas isso não significa abandonar os pais. Entendeu? Você querer abandonar, você não aceitar, olha, e sim o novo casal, né, essa pessoa que está se unindo, eles precisam construir uma família autônoma e centralizada em suas decisões. Mas não quer dizer, autonomia não impede que seus sogros possam opinar na educação dos netos, dando conselhos, na educação dos netos, dando conselho da experiência que teve com seus próprios filhos, ou seja, com aquele filho que está casado com aquela pessoa, ou filho ou filha, entendeu? Ou que tá, não impede de mimar seus netos, até indo contra certas regras, como tipo assim, que a gente sempre vê assim, tá dando bala antes das refeições. Sogro, vó e vô é para mimar, é para amar, é para fazer tudo errado que o pai e a mãe estão educando. É para deseducar, tá? Entre aspas. Não deseducar fora também dos limites, né? Mas o deseducar, que eu tô falando assim, fazer aquelas coisinhas que fugir um pouquinho do cotidiano da vida familiar dele, né? Então, esses conflitos não afetam ambas a família, mas muito mais as crianças, que fica sem uma identidade. Uma criança sem um avô e uma avó perto, fica uma identidade. Eu, particularmente, eu não tive avó. Eu tive um avô só que eu convivi com ele.
Baruch Hashem, ele se foi com 106 anos, entendeu? Mas eu não tive avó, e eu sinto falta, sabe? Eu sinto quando eu vi a minha mãe sendo a avó dos meus filhos, sabe? Para mim era a maior alegria. Meu filho mais velho diz que a minha mãe é a mãe dele, sabe? Isso para mim não me rebaixa nada, porque a minha mãe tinha tanto amor pelos meus filhos, tanto amor por eles, sabe? Nós éramos vizinhos, então assim, meu pai e minha mãe viviam lá em casa o tempo todo, fazendo as refeições e tudo, e eu eduquei meus filhos a amar meus pais. Eu eduquei meu marido a respeitar os meus pais, porque você também você tem que exigir respeito, sabe? Você não pode desrespeitar aquela família que se uniu à sua. Cada família tem a sua forma de viver, sabe? Mesmo sendo judias, a gente está falando de lá judaicos, né? Cada um vem de uma forma. Agora, não ficar censurando a forma como aquela outra pessoa foi educada, como aquela mãe trata o filho. Não, entendeu? Você não pode fazer isso, sabe? A Torá, por exemplo, ela nos oferece relações complexas com a Rivka e com a sua nora ou a sogra, ou ainda Noemi e Ruth, cuja relação é símbolo de lealdade e respeito mútuo. Ruth não era apenas uma nora dedicada, ela tornou-se uma das matriarcas do povo judeu, demonstrando que a relação de afeto entre nora e sogra pode ter um papel importante, espiritual e poderoso dentro de uma família. Porque essa desarmonia, ela afeta cunhados, primos, seja lá o que for. Quando a pessoa vive desarmonia com o seu cônjuge por conta da família dele ou dela, entendeu? Muitas das vezes, eu não estou aqui, eu sou mulher, mas eu estou falando mesmo. Muitas das vezes a mulher, tanto a sogra como o sogro, a nora, tem ciúmes dessa relação, sabe, ciúmes, fica disputando o cônjuge ali. Não, porque agora é meu, porque não sei o quê, não sei o quê. O cônjuge também tem que fazer por onde. Não dizer que o feijão da mamãe é melhor do que o da minha mulher. Não, sabe, ficar neutro. Mas também tem que ter respeito, sabe? Então, o Shalom Bait entre genros e noras, e sogros e sogros, não é apenas um ideal social, é um valor sagrado. O judaísmo ensina que cada pessoa deve fazer sua parte para construir a paz no lar, ampliando com empatia e respeito e humildade. Onde há a presença divina, pode repousar. Como disse Rabi Eliezer no Talmud, avô de Rabi Natan, a paz é o recipiente que contém todas as bênçãos, porque o Shalom traz a presença da Shekhinah de Hashem. Que possamos também construir entre gerações e famílias entendidas para que nossos lares sejam verdadeiros santuários em miniatura. Então, quando você tem paz, você está trazendo a Shekhinah de Hashem. Você está criando dentro do seu lar um santuário em miniatura, um Mishkan. Então, eu desejo que vocês reflitam o que eu estou falando, tá? Porque se eu estou falando, não é só, a gente só fala muito em Shalom Bait entre marido e mulher, isso e aquilo, mas o Shalom, ele tem que envolver toda aquela família, todas aquelas pessoas que, quando você casa, você não casa sozinho. E, às vezes, muito mais quando a gente casa com alguém que já tenha tido filhos, que vem de um segundo casamento. Então, a gente também tem que ter respeito pela aqueles filhos e tudo. Então, eu desejo a todos, Shalom Bait, uma reflexão. Façam as pazes com quem você está achando que não está bom nesse momento. Sente, converse, reflita. Tá? Cada qual tem sua vida, foi criada de forma diferente. E não fique censurando o seu cônjuge, sabe? Porque termina destruindo um casamento. Eu desejo a todos um Shalom Bait universal. Que a Hashem proteja a todos e que a Shekhinah dele sempre perdure nos lares de vocês.